no dia 1º de julho de 1994, os brasileiros conhecíamos uma nova moeda, o real. O ministro da Fazenda do Brasil, que implantou o real no governo do presidente Itamar Franco, foi Rubens Recupero, que havia sido embaixador do Brasil em Washington. Ele ficou pouco tempo, 3 meses apenas, e foi substituído pelo cearense Ciro Ferreira Gomes, que à época era governador do estado do Ceará, concluindo o seu último ano do seu mandato. Ciro Gomes, na última sexta-feira, esteve aqui no estúdio da TV da Transparência para nos dar uma entrevista, como de fato ela aconteceu, falando sobre os primeiros meses do real. O Rubens Recupero ficou apenas o mês de julho e agosto. Em setembro, Ciro Gomes já assumiu após renunciar o seu mandato de governador. Ele disse na entrevista que relutou em aceitar o convite que o presidente Itamar Franco dizia que era uma convocação. E do convite ou da convocação até ele dizer o sim, passaram-se quase 72 horas e ele se aconselhou do pai, ele diz isso aqui na entrevista, o pai José Euclides Ferreira Gomes e do amigo, que era o seu líder político na época, o ex-governador e ex-senador Tasso Gereissati. Vamos ouvir essa parte do relato que Ciro fez. E o Fernando Henrique via no Itamar Franco, que deu a ele essa oportunidade, o grande adversário da tese da reeleição. Então cuidou de desmoralizar o Itamar, subtrair para si a paternidade do real, e quem bancou de fato o real politicamente foi o Itamar. Foi o primeiro e único presidente do Brasil que enfrentou o oligopólio financeiro que dá as cartas no país. Então eu ficava ali nesse leve trás, governador, ajudando a contar, a montar a equipe, discutir. Então eu sabia muito intimamente o que era o plano. Tinha ajudado a formulá-lo e tal. Quando o Recupero cai no escândalo das parabólicas, eu ligo para o Itamar para encarecer a ele que aceitasse um pedido de desculpas do Recupero e reconduzisse o Recupero ao plano, que o plano já começava a fazer água, morrendo das mesmas doenças, vamos conversar sobre isso, que lá atrás mataram o Cruzado Novo, enfim, todas as tentativas anteriores. Porque a inflação no Brasil, ao contrário do mundo e dos manuais de economia, não era uma doença da moeda, era uma negociata. Era um imposto Robin Hood às avessas, que tomava do pobre para levar para o Estado, para o governo, é uma tributação, e os ricos, os banqueiros especialmente, lavavam a burra, ganhando dinheiro com aquilo que corroía o salário da população trabalhadora, assim como os crediaristas, etc, etc, etc. Isso continua vivo hoje, por causa da taxa de juros, não mais por causa da inflação. E isso tem a ver com o real e com vamos dizer, a interrupção da agenda que tinha sido planejada por politicagem das elites brasileiras a partir do Fernando Henrique, mas replicada por todos esses sucessores dele. Então, repare, quando o Recupero cai, eu peço ao Itamar para perdoar o Recupero, o Itamar me atrai e diz, não dá para perdoar, eu sugeri o nome do Baixa, do Malan, o Itamar disse que não sei o que e tal, e me surpreendeu dizendo, eu estava pensando em convocar o governador do Ceará. Foi convocar o governador do Ceará. Eu disse, mas eu não posso, eu estou aqui já com a minha sucessão em marcha e tal. Eu disse, não, é uma convocação para o Brasil e tal. Eu pedi um dia para pensar, recusei, isso sexta-feira. Quando foi domingo, a equipe toda anunciou que ia embora, o Plano Real começou a fazer água, o mercado ia abrir segunda-feira já desastrado, então a coisa virou salvação da pátria. E eu que tinha consultado o Tasso, que era contra a minha ida, e o meu pai, que era contra a minha ida, por razões iguais. Diziam eles, se der tudo certo, não foi você que fez. Se der tudo errado, como tudo indica que vai dar, você vai ser o responsabilizado por isso.
E aí eu liguei para o Itamar e disse para ele, olha, eu para consertar a coisa eu preciso fazer isso, enfrentar o PMDB, enfrentar os políticos, enfrentar os bancos, enfrentar os cartéis, enfrentar o sindicalismo de São Paulo, que tinha o que eu chamei de coalizão inflacionária, porque eles se acertavam com as grandes multinacionais, reindexavam o salário e empurravam isso no preço. E eu dizia na época, o grande líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva, que com o dinheiro que ele ganhava como metalúrgico do ABC, qualquer classe média entraria pela porta da frente do Náutico Atlético Cearense, tamanha a diferença de renda de São Paulo para nós outros. E aí o Itamar disse, sim, eu quero que você venha encarar mesmo, e aqui para nós. Eu fui assumir, já no primeiro dia eu sentei o pé, e foi o primeiro gesto já foi o desfazimento dos cartéis. Sabe essa medida de isentar $50 de importação? Eu que fiz. Caiu agora, 30 anos depois, eu que fiz. Por quê? Porque a inflação, sendo um tributo, na hora que você para ela, vira renda. E o povo, pensando que aquilo é molecagem, como tinha sido todas as outras, vai para o consumo imediatamente. E a produção não dá acompanha. Resultado, começa a fila, deságio, desabastecimento, aí o Sarney mandou laçar boi no pasto, gente fechava a porta do supermercado cantando hino nacional, e essas maluquices todas. E dessa vez a gente não ia falhar. Então eu fiz o quê? Um choque de oferta. Até $50 estava isento de imposto e abria a importação, porque a indústria brasileira estava 100% ocupada, 3 turnos e ainda assim faltava produto. E aí quebrei o cartel. Começou quebrando o cartel, depois quebrei o sistema, na data eu fiz a intervenção do Banesp e do Banesp, pronto. Aí eu era o garoto prodígio da política brasileira, o gênio, o cara que é exemplo de administrador, não sei o quê, virei o bandidão, o pavio curto e tal, porque a elite financeira, os ladrões do sistema financeiro, lá como hoje, assaltavam a pátria brasileira completamente. Pronto, foi assim que eu virei. Bom, depois de falarmos sobre os primeiros meses do Plano Real, perguntei ao ex-governador do Ceará sobre o que ele havia achado da mexida que o governador Eumano de Freitas fez no seu governo, principalmente quanto à exoneração de Quintino Vieira, que comandava a Superintendência de Obras, um dos setores do governo cearense cujas obras só seriam feitas no dizer do ex-governador Ciro Gomes, quando havia pagamento de propina. Ouçamos o que disse o ex-governador. Ele demitiu 9 pessoas, entre os quais 5 ladrões. Certo? Agora ele demitiu passando pano. Por quê? Porque começou a ficar muito claro aquilo que eu estou denunciando. As pessoas às vezes acham que eu tenho prazer nisso, que isso é um esporte para mim. Não é, eu tenho esse amor estúpido pelo Ceará e pelo meu povo. Sabe, esse nojo de ver o meu povo passando fome, sabe, com medo, da violência, com todo tipo de dificuldade, as universidades em greve e essa gente na farra da ladroeira generalizada. Então repare, cadê os inquéritos? Alô, Ministério Público, agora estão demitidos. Cadê um editorial de imprensa perguntando por que aconteceram essas demissões? Primeira providência é explicar por que saiu. Saiu por quê? Não eram do Camilo? Todos vêm do Camilo. E é gente do Camilo. O esquema todo é montado pelo Camilo Santana. Inclusive o pai foi alterado, o estatuto da CAGES, para o pai dele, com 80 anos, e para o Conselho de Administração da CAGES. Ganhar lá uma montanha de dinheiro. Como já é deputado aposentado com 2 mandatos apenas na marra, ilegalmente, imoralmente, coisas que eu renunciei, tá? Eu renunciei. Estou falando porque eu tenho moral para falar. Estou falando isso. Então, concretamente, a primeira providência é por que foram demitidos. Continua impunes todos. E o dinheiro desviado está, por exemplo, em imóveis nos condomínios da burguesia no Porto das Dunas. Só para ter uma ideia. Bom, e finalmente, dentre outros temas polêmicos na entrevista, Ciro denunciou o envolvimento de um oficial da Polícia Militar do Ceará, lotado na Casa Militar do governo do estado, que foi preso, segundo ele, por policiais de outro estado,
A polícia do estado do Ceará, civil e militar, foram incompetentes para prender esse oficial da Polícia Militar do Ceará, segundo Ciro, envolvido da Casa Militar. A Casa Militar é um grupo de policiais que está no coração do governo, está lotado no Palácio da Abolição, cuida da segurança do governador e dos seus familiares. Pois bem, disse o ex-governador que esse oficial foi preso por policiais militares de outro estado pelo envolvimento direto com o PCC. Vamos ouvi-lo. Olha o que acontece no Ceará. Um tenente da Casa Militar, senhor Edson Silva. Um tenente da Casa Militar do estado do Ceará. A Casa Militar é quem faz a aproximação da segurança do governador e da família do governador. Só entra ali gente de estrita confiança, eles têm um salário dobrado para poder fazer essa seleção e a gente da melhor qualidade. Um tenente da Casa Militar está preso hoje como chefe da logística do PCC, que é a facção criminosa de São Paulo. Este tenente foi requisitado pelo cerimonial do Camilo Santana para prestar serviço sob chefia da Janaína. A questão é, aviltaram a política do Ceará, tudo para mandonismo do Camilo. O tenente da Casa Militar... eu ia perguntar exatamente por isso. Estava vinculado ao cerimonial, diretamente trabalhando com a senadora Janaína. Um tenente da Casa Militar está preso aqui, chefe da logística e da segurança da cunhada do Marcola, alta cúpula do PCC. Quando eu digo que não aconteceria, que o Camilo fez um acordo com as facções e loteou os presídios do Ceará entre as facções criminosas, eu juro pela saúde das minhas crianças. E olha onde eu estou. O Evandro Leitão, que é o candidato que eles tiraram do PDT para ser o novo pau-mandado, para ser o novo poste do camilismo aqui no Ceará, abortou uma CPI contra o crime organizado e disse claramente que não queria assinar porque tinha medo, porque tinha família. Olha onde que as autoridades do Ceará estão querendo nos levar sobre a liderança do Camilo Santana. Se a autoridade tem medo, o que resta para o policial na ponta? Bom, depois da entrevista, eu procurei saber mais sobre essa história desse tenente. Ele não acrescentou muita coisa, mas disse que ele está respondendo a uma ação civil proposta pela senadora Janaína Farias, porque ele chegou a dizer que ela era assessora do governador para assuntos de Câmara. E ela entrou com uma ação contra ele, Ciro, lá no Distrito Federal. Pois na defesa dele, ele mostrou o rol de testemunhas que ele apresentou, ele incluiu esse tenente. E eu pergunto, por quê? Para causar constrangimento. A senadora, frente a frente com esse tenente, que é acusado de ter relações com o PCC. Mas isso aí é coisa à parte. O governo do estado do Ceará tem o dever de vir a público esclarecer essa situação de ter um oficial da Polícia Militar lotado na Casa Civil, na Casa Militar. O centro, a Casa Militar, repito, está no centro do poder do Estado. O indivíduo que diuturnamente são vários oficiais e praças que integram a companhia lá da Casa Militar. Todas essas pessoas estão diuturnamente ligadas ao governador do estado e a seus familiares, pois eles prestam segurança a essas pessoas. São os seguranças do estado para as autoridades do estado.
Pois bem, um indivíduo desse ligado diretamente a uma facção criminosa. A sociedade precisa saber, e não adianta estar dizendo que o Ciro é um falastrão. Pode até ser, mas ele está fazendo uma acusação seríssima. Uma acusação seríssima, sobretudo neste momento que a sociedade está empolvorosa com a ação das facções criminosas no nosso estado. O governador precisa vir a público, prestar esclarecimentos. Se não o fizer agora, vai ficar com essa mácula e um dia terá que dar esclarecimentos. Tomara que não seja tarde quando isso acontecer. Pois bem, ele precisa também esclarecer por que a Polícia Civil e a Polícia Militar, a inteligência do Estado, não descobriu que na Polícia Militar tinha uma pessoa ligada ao PCC. E esta pessoa estava próxima, muito próxima do governador. Que risco não correu o governador e seus familiares com a aproximação desse policial que podemos dizer, chamar de marginal. Policiais de outro estado para vir fazer essa prisão, o governador precisa esclarecer. O próprio governador Elmano deve lembrar como muitos cearenses ainda lembram e tem famílias que ficaram marcadas por um momento triste vivido ou promovido por policiais militares do Ceará no final da década de 1970 até o início da década de 2000, a sociedade cearense se viu aterrorizada, perdeu alguns dos seus filhos jovens que procuravam as noites da Praia do Futuro e eram roubados e alguns assassinados por uma gangue de policiais comandada pelo tenente Geovaldo. Muitos cearenses lembram desse tenente Geovaldo, recém-saído da Academia de Polícia de Garfacó, integrando os quadros da Polícia Militar do Ceará, mas um verdadeiro marginal. Francisco Geovaldo de Souza Barroso aterrorizou as famílias cearenses, sobretudo os jovens mais abastados, que tinham carros, podiam ir à Praia do Futuro, namorar, se divertir, e eram roubados e alguns foram assassinados. O site Conju, que é consultor jurídico, fez uma publicação no dia 7 de maio de 2022. Está aí. Você pode acessar lá, vai no Google, bota lá Conju e vai aparecer. Põe lá, tenente da polícia militar assassina jovens. Vem logo a notícia estampada. A notícia relata uma decisão do Superior Tribunal de Justiça julgando um recurso
do governo do estado do Ceará, de uma família que ganhou uma ação na justiça cearense do governo contra o governo do estado do Ceará. A família, o médico, pai do jovem assassinado, entrou com uma ação contra o governo do estado do Ceará, pedindo, na época, quase R$500 mil. Lá na época, 1997. Esse dinheiro hoje já vale muito mais, né? A justiça cearense deu ganho de causa ao médico, pagando uma indenização ao médico. E ainda mandou que o Estado pagasse, por mais 40 anos, uma pensão mensal, correspondente ao que o jovem poderia dar aos seus pais. É pouca coisa. O médico talvez não precisasse disso, mas precisava entrar com ação para o Estado reparar, não a vida, porque a vida não há como reparar, mas reparar pela sua falta de responsabilidade. O Estado é responsável pela nossa segurança, a minha, a sua, daquele outro, enfim, de todos. Pois bem, o Estado recorreu dessa decisão. Recorreu para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça reduziu um pouco a indenização, deixou em R$480 mil e baixou a indenização mensal para 2 salários mínimos. O Estado, insatisfeito, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. E o relator desse processo, lá no STJ, foi o ministro Luiz Fux. Luiz Fux é este que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. Na época, ele estava lá no STJ, foi o relator do processo e confirmou a decisão da Justiça cearense. O Estado teve que pagar a indenização e ficar pagando, deve ainda estar pagando, os 2 salários mínimos à família que perdeu um filho assassinado pelo tenente Geovaldo. Tenente Geovaldo. As pessoas com a faixa de 40, 50 anos, todas elas, num curto exercício de memória, vai ter a memória do que aquele militar não, aquele marginal causou. Acabou sendo condenado a alguns anos. Condenado a alguns anos depois de ter sido expulso da polícia. O governador, também em nome desse episódio lá dos idos de 1997, deve satisfações aos cearenses. Nós não podemos ficar na dúvida se só tínhamos um tenente ligado ao PCC na polícia ou se temos mais. Com esta observação, nós encerramos a nossa participação nesse primeiro bloco de notícias da manhã de hoje, convidando-os a continuarem conosco aqui na TV da Transparência, porque já já teremos novas informações. Obrigado.